Como que a gente tem a hierarquia até chegar ao Papa? Porque a hierarquia da igreja ela é organizada a partir do sacramento da ordem, na verdade, né? Então você tem o sacramento da ordem dado em três níveis diferentes, 3 graus diferentes. O diácono, o diaconato, o presbítero, que é o que eu tenho, e a plenitude desse sacramento, que é o episcopado, que são os sucessores diretos dos apóstolos, ok? Então, a Igreja Universal, como é que ela se organiza? Né? Então, ela é universal porque está presente em todos os países. Nesse sentido, ela é católica, né? Universal, mas é católica também no sentido de que todo mundo é convidado à santidade de vida e a participar dela, né? Porque a mensagem dela serve, como ensinava João Paulo II, né, que a mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo se dirige a toda a humanidade, né, serve para todas as pessoas. Mas essa Igreja Universal, ela chega até mim através do que a gente chama de uma igreja particular, que é a diocese. O que é uma diocese? É uma porção do povo de Deus que vive num limite geográfico a quem é confiado o pastoreio daquela igreja a um bispo, então um papa nomeia um bispo para aquela diocese, e o bispo governa, por assim dizer, não sei se a palavra governo é a melhor a ser utilizada, lidera, mas talvez. Lidera, pastoreia aquela porção do povo de Deus, né, assistido pelos seus presbíteros e pelos seus diáconos e também pelos batizados, todos membros da igreja. Então, quando a gente fala de hierarquia, então a gente está falando, né, dos padres, né, dos bispos, dos diáconos e assim por diante. Pois bem, quando nós falamos então, quando a gente fala de bispo, é alguém que tem a plenitude do sacramento da ordem e que é titular ou ajuda um bispo titular, ainda sendo bispo, em uma determinada região. E nenhuma diocese é subordinada à outra, todas elas respondem diretamente ao Papa, ok? Isso. Agora, o cardeal, o que é o cardeal? Então, o cardeal é uma espécie de, mal comparando, não quero fazer comparações políticas, mas é um conselho do Papa, ok? Cuja a missão tem a ver com o governo universal da Igreja. Então, por exemplo, Dom Odilo é arcebispo de São Paulo. Enquanto arcebispo de São Paulo, ele é o pastor da Arquidiocese de São Paulo, certo. Ok? E aí ele foi nomeado pelo Papa Bento XVI cardeal. Isso não tem a ver com a missão dele como bispo de São Paulo, mas tem a ver com assessorar ao Papa como conselheiro, por exemplo, ok? No governo da Igreja Universal. Existem cardeais que não são bispos, por exemplo. Existem Sim. cardeais que são teólogos, né? Poucos, mas esse Sim. título pode ser dado a qualquer cristão sem necessariamente ter o sacramento da ordem. Então, um monge, por exemplo, irmão, que não recebeu o sacramento da ordem, é um religioso que vive a vida monástica, ele pode ser... Que não é padre, né? Que não é padre, que não celebra a missa, isso tudo, vive a vida religiosa, celibato, ele pode ser cardeal. Né? Ele pode ser nomeado cardeal da igreja, nesse sentido, na hierarquia da igreja, o cardeal tem a missão de assessorar o Papa no governo da Igreja Universal, e aí temos aqueles cardeais que são residentes em Roma, ok? E que são presidentes dos principais departamentos, então eles são os assessores mais diretos do Papa. E existem aqueles cardeais que são pastores de alguma diocese ou arquidiocese pelo mundo e que também fazem parte de alguma das comissões do Vaticano, assessorando o Papa no governo da Igreja Universal. Entre, vamos dizer assim, as prerrogativas ou missão do colégio, do grupo de cardeais, está a eleição do próximo Papa ou a eleição dos Papas. E não pode acima de 80. Não pode, acima de 80 não pode ser eleitor,
ok? Eles podem participar o padre no início falou sobre as congregações gerais, né, que antecedem o conclave, onde é o período... Eles podem participar da congregação geral. Eles podem participar da congregação Eles não têm direito geral. de voto. Eles não têm direito ao voto. Eles não têm direito ao voto, mas eles têm peso. Por quê? Porque eles podem se pronunciar, né, eles podem, né, se pronunciar nessas congregações onde estão sendo discutidos os principais desafios que a igreja deve enfrentar nesse momento ou deve responder. Agora ele, no caso, não pode eleger, não tem direito de voto, mas pode ser eleito. Pode ser eleito, sim, e não precisa ser cardeal para ser eleito, não. Isso não? mesmo. Não. Não? Não. Eu achei que só cardeal que podia. Não, Nem precisa ser padre a também. probabilidade... sim, é muito pequeno. Mas, por exemplo, um monge, um franciscano, irmão, que não tem os sacramentos da ordem, como já aconteceu Pode ser no passado, convocado. Exato, já aconteceu e ele pode ser... O colégio cardinalício não precisa necessariamente eleger um deles entre Vai eles. ser sagrado bispo e vai ser... Aí ele recebe todos os sacramentos. Entendi. Foi muito raro isso acontecer, é pouco provável que aconteça, né, nos dias de hoje, mas poderia sim acontecer. Então, não existe limite de idade para que um cardeal seja eleito papa. Ele não pode ter problema de insanidade, né? Sim. Também esse limite de 80 anos até para ser eleitor diz respeito a um cuidado que a igreja tem, né, de a pessoa Papa Francisco não ser senil, né? Foi eleito com quantos anos? No ano que ele faria 77 anos. Olha, 77 anos. 76 para 77. O Papa Bento XVI com 78. Olha só. Essa restrição da igreja de deixar os cardeais como eleitores vem da Idade Média, salvo engano, o Papa Nicolau II. Basicamente era porque, antes disso, né, os imperadores da Europa, os reis, intervinham muito na eleição. Sim. Então, por exemplo, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, que a Alemanha chegava lá e invadia o Vaticano, ou começava... porque essa é uma coisa, até o Vaticano, na verdade, existe a partir daí. Os estados papais, na verdade, foram criados a partir daí, porque não era incomum. As pessoas às vezes têm essa visão um pouco primária, né? Eu recomendo muito que as pessoas leiam. Tem um grandíssimo livro chamado História da Igreja, de Daniel Hobbes. É um livro, é uma coleção de 10 volumes. Ele era da Academia Francesa, foi um grande historiador. E ele conta a história da igreja em detalhes. Assim, é um livro realmente muito bem escrito, porque você lê como se fosse um romance. Sim. Apesar de ser um livro historicamente muito preciso, com muitas fontes. Já aconteceu mais de uma vez de eu pegar um livro especializado em um assunto e ir lá no Daniel Hobbes está melhor descrito, segundo as fontes do período, no Daniel Hobbes do que no livro especializado. Acho que 2, 3 vezes eu já vi isso. Então, um belo livro. Então, o que acontece, longe dessa visão, às vezes, um pouco infantil, que na Idade Média a igreja tinha um poder absoluto, tinha absoluto controle de toda a sociedade. Na verdade, durante muitos períodos, os reis da época entravam lá no Vaticano e interferiam na eleição, porque a igreja não tinha um estado próprio, não tinha uma estrutura de defesa própria, então eles invadiam, ameaçavam candidatos ao papado e etc. Então, ali, exatamente pela pressão do imperador do Sacro Império Romano Germânico, a igreja falou assim, não, olha, vamos restringir as pessoas que vão participar de pessoas mais próximas, já havia a nomeação dos cardeais, e vamos deixar que os cardeais escolham quem vai ser o próximo papa. Então, daí limitando essa eleição e organizando ela, né? Essa medida também dos 80 anos, ela também é posterior, acho que, salvo engano, até do século XX, né? Justamente também para evitar cardeais muito idosos, e aí, claro, isso tem todo um cuidado com essas pessoas. Também digo, o uso da razão, né? Precisa estar no uso da razão. Todos os bispos, por exemplo, por disposição do Código de Direito Canônico, devem apresentar ao Papa uma carta de renúncia quando fazem 75 anos. E aí o Papa pode aceitar ou não, o Papa pode aceitar, mas pedir que a pessoa fique mais 2 anos, 5 anos, dependendo do caso e do estado, e do estado físico da pessoa, da capacidade dela trabalhar também, né? E a gente viu... Quem viu o filme só... Eu vi. A gente viu no filme também que tem um cardeal que gerencia, que organiza o conclave. Como que era o Carnalengo.
Como que é escolhido essa pessoa? Eu acho que é por cargo, né? Eu acho que é um cargo que é dado, e uma das funções dele, a função do decano, que é o cardeal mais velho, que hoje é o cardeal Ré, que tem 91 anos e, portanto, não será eleitor, mas, como decano, é ele que convoca a Assembleia dos Cardeais para iniciarem o processo da escolha do novo Papa. E é ele também quem preside a missa, que a gente chama assim, né, em favor da eleição do novo Papa, onde se invoca o Espírito Santo. Isso precede o momento em que os cardeais são encerrados para o conclave e para começar os escrutínios da eleição de um novo Papa, mas ele não vai participar. O camelengo é aquele que ele fica durante a sede vacante, ele responde pelo governo e administração da igreja nesse período e a organização de todo o conclave.